Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui mais uma vez para discutir a medida provisória 822 de 2019. Medida essa importante para os estudos aí, principalmente para quem vai realizar concurso público, para qualquer DETRAN, para a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, qualquer concurso que cobre a disciplina legislação de trânsito. Essa resolução 822, ela alterou, em especial o quê? Não, ela alterou muita coisa, Vem comigo, Muita coisa, Muitas leis foram alteradas, Mas o nosso foco especificamente é o Código de Trânsito Brasileiro. Porque eu, com muito orgulho, eu sou professor titular de trânsito aqui da LAC Concursos, E os nossos cursos são muito competitivos e são muito atualizados. Vem comigo. Professor, você já gravou uma aula? Sim, eu já gravei uma aula, onde a aula que eu gravei, eu apresentei o que foi alterado, Então, a alteração principal dessa resolução, olha aqui, atinge diretamente quem? Ele atinge diretamente o CONTRAN, Atinge diretamente o CONTRAN. Ok, bacana. Prof, faz uma ajuda à memória do que trouxe de alteração a MP 822? Sim, eu vou apresentar para vocês aqui uma ajuda à memória do que foi alterado, Isso está no vídeo anterior. Professor, e esse vídeo, você vai repetir o vídeo anterior? Claro que não. Esse vídeo eu quero apresentar para vocês os efeitos, as consequências de uma alteração especificamente, que é aquela competência que foi revogada do CONTRAN, que diz respeito à apreciação de recursos, Ou seja, uma atividade julgadora. Vem comigo, Vamos lá, ajuda a memória para vocês, Ah, detalhe, aproveitando a oportunidade, eu estou de olho nesse dispositivo aqui, tá? Com certeza, com certeza, isso aqui vai ser convertido em lei e nós teremos algumas alterações aí no texto da medida provisória. Claro, assim que for convertido em lei, você pode ter certeza absoluta que na mesma semana, se der tempo, no mesmo dia, se eu tiver disponível aí, eu estarei gravando a atualização, a conversão da medida provisória em lei, Então, primeira alteração que trouxe, Preste atenção, uma ajuda à memória, um resumo para vocês aí, O órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito passa a ser o Ministério da Infraestrutura. Isso aqui, por analogia, é uma das consequências da MP. Por quê, professor? Porque se você for lá no artigo 9º do CTB, que é a Lei 9.503 de 97, ele diz que o presidente da República designará o órgão ou ministério responsável. A MP não trouxe isso. Antes da MP, era o decreto 4.711 de 2013, que dizia que era o Ministério das Cidades. O Ministério da Cidade foi extinto e parte das atribuições do Ministério da Cidade, ele passou a ser incorporado ao Ministério da Infraestrutura. Bacana, isso aí é por analogia. Tá, então, isso é ok, bacana, Ministério da Infraestrutura. Colaborando com este assunto, com esse entendimento que aqui é um efeito prático em relação a isso, eu passo para vocês o seguinte, O que acontece, Lá na MP, alterou a estrutura e a composição do CONTRAN. É isso mesmo, alterou aí a composição do CONTRAN. Hoje, vamos lá, primeira coisa, o CONTRAN, ele é composto 100% por ministros, Na composição anterior não era, composta por 100% de ministros, agora é por ministros, Alterou a composição do CONTRAN com a participação de 9 ministros. Tem que saber a composição? Sim. Infraestrutura, Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Economia, Educação, Saúde, Ciência, Tecnologia e Inovação e Meio Ambiente. Então, esses são aí a composição atual. Aqui também, quando essa medida provisória for convertida em lei, com certeza aí nós teremos aí alguns ajustes no texto da lei, porque ficou meio confuso lá no texto da lei, A impressão que eu tenho é que essa MP foi feita aí a toque de caixa, O legislador aí não teve aí, a galera aí da assessoria do presidente não teve aí preocupação com alguns detalhes importantes. Bacana, Terceiro ponto importante da MP 822, O presidente do CONTRAN passa a ser o ministro da Infraestrutura. Então, o ministro da Infraestrutura, ele participa do CONTRAN, ele é o presidente e, claro, por analogia,
digo eu, que ele será o órgão, o Ministério da Infraestrutura será o órgão coordenador máximo do sistema como um todo em atendimento ao artigo 9º do CTB. Bacana? Terceiro ponto, né? Além disso, eu não coloquei, o que acontece? O legislador, aqui, sabiamente, a gente tem que elogiar quando o cara pensa lá na frente, ele falou o seguinte, poxa, atualmente nós temos o quê? 16 ministérios, isso, né? Então, cada reunião do CONTRAN significa dizer que vai parar 9 ministérios, porque são 9 ministros, né? E aí no parágrafo primeiro, né, ele criou aqui um parágrafo, ele fala o seguinte, não, ele poderá ser representado por por servidor aí com culpa cargo DAS 6 ou superior, né? Bacana, então ele trouxe essa perspectiva de substituição dos ministros, né? Ok, vamos lá, 4 efeitos da MP, né? O presidente do Denatran, que antes o presidente do Denatran era o presidente do CONTRAN, passa a ser o secretário executivo do CONTRAN, né? Olha aí, então o presidente do Denatran perdeu muito poder, né? Ele era o cara, ele era o presidente do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, e também presidente do CONTRAN. Agora não, agora nem membro ele é do CONTRAN, ele é o secretário executivo. Quais as funções de secretário executivo, né? É fazer acontecer as decisões do CONTRAN, né? Que vai organizar a pauta, etc, né? Posturas aí mais administrativas, não políticas decisórias como tinham antigamente, ok? Vamos lá, 4 efeitos. Isso aqui é somente uma ajuda à memória, né? Olha só, definiu o quórum de aprovação do CONTRAN, né, sendo com maioria absoluta, ou seja, maioria absoluta, se nós temos 9, qual que é a maioria absoluta? 5, né? Então toda e qualquer resolução do CONTRAN tem que ter aprovação de 5 membros aí, né? Uma das consequências práticas em relação a isso, eu digo para vocês que nós teremos aí uma quantidade menor de resoluções do CONTRAN, né? Com certeza, né? Porque vamos ter aí menor da resolução e serão mais concisas, mais pontuais, né? Porque nós temos aí muitas resoluções, cara, que vou falar para você, cara, é só para complicar, hein? Sexto, permitiu a participação de convidados nas reuniões do CONTRAN, ok, sem direito a voto, né? E agora esse sétimo item que eu quero falar com vocês aqui em profundidade. Até agora foi só uma ajuda à memória, o que trouxe, né? Lá nas disposições finais da MP 822, ele foi lá e revogou a competência de apreciar recursos do CONTRAN, né? Apreciar recursos do CONTRAN. Inciso 12, artigo 12, né? Então nós temos aqui, né? Artigo 12, compete ao CONTRAN apreciar os recursos interpostos contra decisões de instâncias inferiores deste código, né? Então está aqui, né? Decisões inferiores, né? Então agora ele tinha aqui uma atribuição de julgamento. Tá? Uma das consequências que eu já falei no vídeo anterior em relação a isso é que ele quer que seja um órgão mais técnico, né? Mais normatizador, com foco mais de normatização e, claro, consultas também, né? Um órgão consultivo máximo do Sistema Nacional de Trânsito, né? Mas isso aqui, né? O que acontece? Nós temos efeitos colaterais em relação a isso. Como assim, professor? Primeira pergunta que eu falo para você, o que chega ao CONTRAN para ser apreciado de recurso, né? Então você vai lá no CTB, né? Claro, contra as decisões da JARE cabe recurso. Ok, né? Professor, todos os recursos que cabem da JARE vão para o CONTRAN? Negativo, não vai para o CONTRAN, né? Somente um item, olha só. O recurso que trata o artigo anterior, que é o recurso? Recurso contra as decisões da JARE. Será apreciado no prazo de 30 dias. Ok, então o CONTRAN, no caso, 30 dias. Mas eu não falei do CONTRAN ainda, né? Vamos ver, vem comigo aqui. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito da União. Então, o DENIT, né? O DENIT ou o DENATRAN, né? Que são órgãos de trânsito aí da União, tá certo? Órgãos da União, né? Vamos colocar aí também, entre aspas, PRF também, que tem uma atribuição específica de trânsito, né? Ok, né? Da União Federal. O que acontece? Olha aqui a confusão. Em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses. Então o cara foi lá e levou uma penalidade de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses. O cara foi lá e levou uma cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas pelo CONTRAN. Tá lá, né? Ok, né? Gravíssimos, ok. Tá? E aí, professor? Aí o seguinte, ele recorreu à JARE, ele perdeu.
Da decisão da JARE cabe recurso? Cabe recurso, segundo o CTB. Aí diz, neste caso concreto do trânsito da União, olha aqui, quem que deve apreciar? O CONTRAN. O CONTRAN deve apreciar por quê? Porque ele tinha competência previsto no artigo 12, inciso 12 do CTB, e agora não tem. E aí, professor? Aí, como eu falo, eu acredito que essa resolução foi feita a toque de caixa, não teve o devido aprofundamento da legislação. E agora, professor? Vamos lá, a minha interpretação aqui do direito puro, a partir do momento que foi retirado a competência do CONTRAN em apreciar, atenção, em apreciar a competência do CONTRAN em apreciar esse tipo de recurso, ele não está mais legitimado aí a analisar o recurso aqui, E agora, professor, nós teremos aí que aguardar um pouco aí, Vamos ter que aguardar. Com certeza pode ser editada uma outra medida provisória, além de outra medida provisória, poderá, lá na tramitação da lei, na tramitação da medida provisória para a conversão, com certeza o legislador aí, os analistas lá, legislativos entrarão, que lá no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, tem um corpo técnico de excepcional calibre, entendeu? Quilate, nível, que vai analisar isso, e eles sabem disso, claro que eles sabem disso, Ele fala, nós vamos ter que mexer aqui, que é um efeito colateral aí da MP 822, Então tá aí hoje, eu digo para vocês, que na data de hoje, exatamente hoje aí, 15 de maio, 16 de maio, perdão, de 2019, eu digo para vocês o seguinte, que hoje está em aberto isso aqui, e vamos aguardar o que o legislador vai decidir em relação a esse assunto, Bacana? Então é isso. Professor, para chegar essa decisão lá no CONTRAN, como é que funciona? Vem comigo, Vamos aproveitar aqui a oportunidade, uma aula curta aí de 12 minutos, Vamos investir aí numa revisão agora, uma revisão bacana para vocês. Vai ser muito útil para vocês. Professor, não cheguei nesse ponto ainda. Então você vai ter uma visão geral do assunto, Uma visão geral do assunto, e quem já viu isso, uma revisão top de linha. Marca o processo da aplicação / recurso de penalidade. Então é o seguinte, órgãos e entidades de trânsito, Aí pode ser tanto o órgão executivo, rodoviário, executivo de trânsito, do município, do estado, da União, não interessa, eles são órgãos competentes para quê? Para aplicam as multas. Então os órgãos vão aplicar as penalidades, Na aplicação das penalidades, nós temos 3 momentos bastante distintos, que você tem que saber, 3 momentos bastante distintos. Primeiro, o auto de infração de trânsito, Professor, eu estou trafegando na avenida e lá tem um radar, marquei bobeira e passei acima do limite permitido. Naquele exato momento ocorreu a sua atuação. Exatamente, Então ali ocorreu a sua atuação, vai ser lavrado o auto de infração de trânsito ali, professor, eu estava parado, furei o sinal, o guardinha viu. Que guardinha, desculpa, o agente de trânsito, não posso ser pejorativo, diminutivo, que é um grande, ele é responsável, ele tem uma atribuição importantíssima na nossa sociedade, ele foi lá, o policial lá, responsável pelo patrulhamento, ele viu lá que estava sem cinto de segurança, então naquele exato momento ele faz o auto de infração, o papelinho, o formuláriozinho, ele vai lá, pode ser eletrônico, claro, o CTB, as resoluções do CONTRAN trata desse assunto, Então o que aconteceu? Foi a atuação. Então pense só, ali ocorreu a atuação da infração, E agora, professor, agora você tem que ser notificado dessa atuação, notificação da atuação. Então, a autoridade de trânsito, ele tem, segundo o CTB, 30 dias para encaminhar para você ser atuado, Para você ser atuado desse auto de infração, para você ter ciência disso, professor, eu estava sem cinto de segurança, eu fui parado numa blitz, Então, naquele exato momento, você, condutor, Você condutor, você vai ser, olha só, você foi parado numa blitz e você estava sem cinto de segurança. Então você é o condutor do veículo. Então, para transitar sem cinto de segurança é uma penalidade aplicada ao condutor do veículo, O que acontece? Ali naquele caso, você vai ser atuado
e notificado ao mesmo tempo. Ah, prof, exatamente. Então você vai ser atuado e você vai ser notificado dessa atuação ao mesmo tempo. É um caso. Agora, 99% dos casos não é. Você recebe o auto de infração, depois você é notificado. E nós temos aí 30 dias, né? A autoridade de trânsito tem 30 dias, exatamente 30 dias para quê? Tem 30 dias para notificar você, né, da atuação. Bacana. Professor, passou de 30 dias. Eu já fiz vários recursos aí de trânsito, né? Este é o ponto fundamental que eu digo para vocês, o seguinte, de você aí derrubar, né, fazer a sua defesa prévia e ser acolhida aí o cancelamento desse auto de infração, porque a atuação tem que ser em até 30 dias, isso diz o Código de Trânsito, né? Depois que você é notificado, né, tem um prazo de atuação, aí vem a notificação da penalidade. Professor, detalhe esse cara, tudo bem, né? Vamos pegar aqui, só para vocês entenderem, então tem o auto de infração, tem a notificação de atuação e a notificação da penalidade, né? A partir do momento, olha só, aqui, ó, a partir do momento que você recebe a notificação de atuação, né, ou seja, o auto de infração, né, eu vou chamar aqui de primeiro passo, né? Porque aí começa já um processo administrativo de trânsito, né? O que acontece aqui? Aqui é o código, sabiamente, né, é facultado uma defesa, né, uma defesa prévia, uma defesa administrativa, né? Então o que acontece aqui? A partir da notificação da atuação, que ele chega, não é a notificação da penalidade. Ah, professor, por isso que quando eu recebo uma multa, eu recebo primeiro uma notificação de atuação, bingo, bacana, e depois eu recebo uma notificação da penalidade. Exatamente. Normalmente, né, a notificação da atuação vem um papelinho abaixo para quê? Para você identificar quem que foi o condutor, quem é o responsável, por quê? Pela aplicação daquela penalidade, porque às vezes o carro está no seu nome, mas não é você que estava conduzindo aquele carro, né? E aí, professor? Então, a partir da atuação, tá? Então, ok, a partir da atuação. Então, a partir do momento que você é atuado, você tem 30 dias, né, para ser atuado. Então, a partir do momento da atuação, passa a contar o prazo para você interpor sua defesa de atuação. Essa defesa de atuação, preste muita atenção, ela vai ser interposta junto à autoridade de trânsito que impôs a penalidade. Professor, eu recebi um auto de infração. Por exemplo, eu sou cuiabano, moro em Cuiabá, aqui tem um agente de trânsito, a gente chama de amarelinho, é o guarda de trânsito, ok. Então, o amarelinho, o guarda de trânsito, ele aplicou o auto de infração, mas não é ele que aplica. Ele aplica em nome da autoridade de trânsito. Neste caso, é o quê? É o secretário da CEMOB, né? Então, eu vou interpor uma defesa prévia, uma defesa de atuação contra essa penalidade a quem? A autoridade de trânsito. Tá aí, né? Então eu vou impor, junto o quê? A essa autoridade de trânsito, né? O que mais? Vem comigo, né? O que acontece, né? Uma das coisas nesse momento aqui, né? O que você vai fazer normalmente aqui, né? Nesse caso aqui, se você receber uma penalidade leve, por exemplo, você poderá ser aplicada a penalidade de advertência por escrito. Você pede para a autoridade, né? Olha, não tenho histórico, não sei o quê, eu quero uma advertência por escrito. Tem como fazer a conversão? Sim, ele faz a conversão. O que acontece? Você não recebe a pontuação e muito menos você vai ter que pagar o numerário dessa correspondência a essa penalidade, né? Ok. Daí, né, então, só para vocês entenderem o processo como um todo, né, todas as fases aqui, o macro processo da penalidade. Não cabe recurso da decisão da autoridade, não, eu acolho, né, os argumentos da defesa. Bacana, aí vai ser arquivada aquela penalidade. 99% da penalidade são multas, não é isso? Vai ser o quê? Arquivada. Não acolho, né, os argumentos da defesa, né, do infrator. Segue em diante, tá? Então tem defesa da atuação. Aqui, ainda é administrativamente, não está no órgão julgador da JARE, né? Então esse aqui é o primeiro passo, né? Notificação. Então cabe defesa prévia sobre a notificação de atuação, tá? Ou seja, que você tomou ciência do auto de infração contra a sua pessoa, né? Segundo passo, vem comigo. Superada a notificação da atuação, tá? Você vai para o quê? A notificação da penalidade.
tá? É o outro papelinho que você vai receber lá na sua casa. Eu detesto, cara, tem um radar aqui em Cuiabá, na frente do supermercado Compra, cara, que eu esqueço a criatura, cara. Eu já tô na terceira multa desse cara. Tô até evitando passar por aquela avenida, né? Notificação da penalidade. O que acontece ali? Nesse exato momento, preste muita atenção, você já recebeu a penalidade. A penalidade já foi aplicada. Tá? Você já foi aplicada. Aplicado a quem? Ao proprietário do veículo ou o infrator, né? Ao infrator, o condutor, né? Que está sendo notificado. Então está aqui, artigo 282, caput do CTB. Bacana? Notificação da penalidade. E agora? Agora a gente vai desenvolver esse negócio aqui até o fim. Vem comigo. Da notificação, olha, notificação da penalidade, vem comigo. Deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade. Então, o que acontece, né? Olha só, então, depois da notificação de atuação, você recebe a notificação da penalidade, meu filho. E ali são dois caminhos a seguir, né? Então vamos supor que você recebe uma notificação no mês de abril, tá? No mês de maio. Então vai ser mais ou menos assim. Você recebeu qualquer dia de maio, tá? O que acontece? O vencimento, olha só, da penalidade vai ser no último dia do mês de junho. Normalmente ele coloca no outro mês, o último dia do outro mês. Para quê? Para respeitar o prazo de 30 dias, né? Nunca inferior a 30 dias, né? Contados da notificada. Então aqui, vamos lá, professor. Vamos aqui, né? Temos aqui, ó, meses, maio, tá? Junho, certo? Então você recebeu aqui, ó, a notificação da penalidade, ó, no dia 15 do 5, né? Normalmente, né, o vencimento dar-se-á sempre no último dia do mês subsequente, né? Para que isso? Para assegurar que esse prazo será mais de 30 dias. Este prazo aqui, ele é concedido, tá? Para que você tenha duas possibilidades, tá? Primeiro, pagar. Segundo, você entrar com um recurso. E esse recurso, claro, vai ser na Jari, tá? Aqui já vai ser para a Jari, tudo bem? Então, importante isso, cara. Então, no mínimo 30 dias, né? Esse aqui é o procedimento operacional padrão que eu conheço, né? Vamos ler de novo. Da notificação, deverá constar a data do término do prazo para a apresentação do recurso pelo responsável pela infração. O responsável pode ser o condutor ou o proprietário da viatura, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade. Bacana, ok. No caso de penalidade de multa, 99% dos casos, a data estabelecida do parágrafo anterior será para o recolhimento de seu valor. Exatamente, olha aí, né? Olha aqui, o recolhimento do seu valor. Então será para o recolhimento do seu valor. Aquilo que eu falei para você. Eu falei do prazo e já adiantei o quê? O prazo para o pagamento, se for no caso de multa. Bacana? Ok, né? Estamos falando da notificação da penalidade. Esse assunto um pouco longo. É o seguinte, você recebeu a notificação de penalidade. Ah, foi o mesmo, está tudo certo, eu quero pagar, né? O que acontece, né? Você quer pagar. O que acontece? Você pode pagar, entendeu? Você pode pagar no prazo estipulado, né? E caso você pague, o CTB aí fez um incentivo para os condutores infratores adimplentes, né? Você terá um desconto de 20% da multa, exatamente, né? Conforme o artigo 284, caput do CTB. Então tá aí, você vai ter um direito aí de 20% de multa. Ah, professor, eu quero pagar para aproveitar o desconto. Bacana, para não inserir juros, tudo bem. Mas o momento que você paga significa dizer que você está abdicando do direito de recorrer? Negativo. Então você pode pagar esses 80% dentro do prazo e ao mesmo tempo interpor um recurso à Jari dessa notificação. Bacana, né? Ok, né? Bacana, ok, né? Professor, e vamos lá.
Agora, caso seja notificado eletronicamente, um dispositivo novo, né? Ele quer evitar a circulação de papel. O desconto será de 40%, né? Então, 40%. Então, tem um sistema eletrônico, se você for aí, em especial CNH eletrônica, né? O que acontece? O desconto passa de 20% para 40%. Só que, atenção, as bancas examinadoras cobram isso. No caso anterior, você paga no dia 20% de desconto. Depois você vai lá e lê o artiguinho. Posso recorrer? Pode recorrer. No outro caso, eletrônico, bacana. Então, desconto de 20 pula para 40. Só que ali, a partir do momento que você paga essa multa com esse desconto, você vai se abdicar do direito de espernear. Ou seja, vai abdicar do direito de apresentar defesa prévia, tá? E nem recurso. Então você não pode ter apresentado nem defesa prévia e nem recurso aí, tá? Esse aqui é outro caso. Bacana? Ok, notificação da penalidade. Vamos, a gente vai chegar na Jari, né? E agora, professor? Terceiro passo. Então vamos então. Segundo passo, o primeiro passo, defesa de atuação. Ok, defesa prévia. Segundo passo, notificação da penalidade. Aqui, você paga ou você entra com recurso. Pagou, encerrou o processo, entrou com recurso, você vai para o terceiro passo. Ó, ingressou com recurso. Este recurso, muita atenção, é em primeira instância, né? Na Jari, nós vimos que na Jari, primeira instância, né? Todo mundo aí tem um direito aí de recorrer das decisões administrativas, está na Constituição Federal. Aí o seguinte, o artigo 285 do CTB é claro sobre esse assunto. Vem comigo. O recurso previsto no artigo 283, vetado, será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á a Jari, que deverá julgá-lo em 30 dias, né? Primeira instância, né? O que acontece aqui? Atenção, senhores advogados, né? Este artigo 285, ele define a quem você deve endereçar o seu recurso, né? Vamos supor, né, que eu recebi uma penalidade, né, no município de Cuiabá, olha aí, da CEMOB. Aí, CEMOB, né, Secretaria aí de Mobilidade Urbana do município de Cuiabá, né? Então é o seguinte, né, o que acontece? Claro que vinculado a esse órgão, nós temos aqui a Jari. Então você, olha só, vai ter que interpor recurso a quem? Senhor secretário municipal da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Aí, né? Para você não colocar o endereçamento errado, né? E este cara, né, deverá o quê? Ó, você vai interpor recurso, né? Aí, ó, recurso. Recurso, né? E este cara deverá encaminhar para quem? Para a Jari. E a Jari tem 30 dias. Prof, qual que é o prazo que o secretário, né, o secretário da CEMOB tem para encaminhar? 10 dias úteis. Prof, isso aqui está aqui? Está aqui. A gente vai ler esse cara aqui, 10 dias aqui. Então tá aí para a galera aí, né? Para a galera aí. Tá? Então isso aqui cai na prova, sim. Eu já vi várias questões de concurso falando que você vai remeter diretamente para a Jari. Negativo, cara. Você não vai. Você vai sempre encaminhar para a autoridade que impôs a penalidade, né? E agora, vem comigo. Professor, eu recebi a notificação de penalidade. Então ali você já recebeu a penalidade. Tá? Ali você já recebeu a penalidade. Tá certo? Ali você recebeu a penalidade. Não terá efeito suspensivo, né? Então, professor, eu entrei no recurso da Jari, os efeitos dessa penalidade se suspendem. Negativo. Via de regra, não se suspende, tá? E aí, professor? Aí, calma. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, né? Dentro desse recurso, tá? Dentro desse recurso, vai ter que escrever aqui, regra geral. Efeito suspensível significa dizer que suspende, né, a penalidade, né, os efeitos da decisão. E aqui não. Regra geral, ó, não terá efeito suspensivo. Bacana, não terá efeito suspensivo. Ótimo, vamos continuar. Estou falando regra geral porque o parágrafo 3º a gente vai
vamos fazer aqui uma explicação mais aprofundada do direito. Aguenta aí, vem comigo, né? Olha só, parágrafo 2º. A autoridade que impôs a penalidade, no caso o secretário da CEMOB, remeterá o recurso ao órgão julgador dentro dos 10 dias úteis, o que eu falei para vocês, ó. Os 10 dias úteis, ó. 10 dias úteis. Na prova eu já vi o cara colocando 10 dias, né? 10 dias está errado, são 10 dias úteis, subsequentes à apresentação e, se entender intempestivo, né? Ó, intempestivo, o que é intempestivo? Fora do prazo, assinalar lá o fato no despacho de encaminhamento, ou seja, ele vai encaminhar já a área que ele recebeu aquele recurso fora do prazo. Qual que é o prazo? 30 dias, né? No mínimo até 30 dias, que vai coincidir com o recolhimento da penalidade no caso de multa. Não pode ser menos de 30 dias, que a gente falou no artigo 284, né? E agora, só agora, a gente vai estudar aqui o parágrafo 3º, que a gente vai o quê? O recurso, né? Que vai ser o efeito suspensivo, né? C, por motivo de força maior. Olha aí, né? O cara colocou por motivo de força maior. O recurso não foi julgado dentro do prazo previsto. Professor, qual que é o prazo previsto para o julgamento desse artigo? 30 dias. Né? Pensa comigo. O cara tem, olha só, 10 dias úteis para encaminhar o recurso para a Jari. Pô, 10 dias úteis já foram 15 dias, praticamente. 15 dias, né? Ok, dependendo do feriado, ok, né? 15 dias, no mínimo, por aí, né? A autoridade que impôs a penalidade, olha aí, de ofício, né? Ou seja, o que é de ofício? Por iniciativa dele, né? Ou por solicitação do recorrente, poderá conceder o efeito suspensivo. Ah, vai suspender o quê? As regras. Professor, eu quero um exemplo para entender esse negócio aí. Tudo bem, cara, você levou uma suspensão de 6 meses do direito de dirigir. Pum, suspensão. Cara, não concordo. Você vai lá e bingo, né? Você ingressa aqui na Jari. No momento que você vai ingressar onde? A autoridade que lhe aplicou a penalidade. Tem efeito suspensivo? Não. Mas é o seguinte, você tem 30 dias a Jari para julgar. O negócio dificilmente vai julgar em 30 dias. Depois de 30 dias, se o secretário não conceder um efeito suspensivo, você pode requerer para a autoridade para suspender o efeito suspensivo aí que você tem aí em relação a essa penalidade de suspensão. Prof, se cai em concurso, pelo amor de Deus, cara, isso aqui cai demais, né? Isso aqui cai demais. Cai demais, né? Seguindo, ainda no terceiro passo, o terceiro passo é muito grande. Tá? Aqui eu vou chegar na segunda instância, que é o CONTRAN, que é o foco do nosso estudo, né? Vem comigo. O recurso contra a imposição de multa, olha aí, poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. Ah, professor, o que acontece? Eu digo para vocês que 99,9% dos recursos interpostos na Jari, né, o pano de fundo que o cara tem é esse aqui, ó, esse aqui. Não recolhimento do seu valor. Tá, isso aqui não significa o efeito suspensivo da penalidade, né? Não tem um efeito suspensivo, né? Então ele fica sem recolher. Ok, vem comigo. No caso de não provimento do recurso. Então, no caso aqui, o recurso não foi provido, né? Aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único, ou seja, o desconto de 20%. Mais uma coisa. Não incidirá cobrança moratória, juros de mora, né? E não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto, aqui é feitos, né, lá, enquanto está tramitando o recurso. Ó. Então, não incidirá cobrança, olha só, cobrança. Então, você teve uma multa lá, R$293, por exemplo, ok, né? Não poderá ser cobrada juros, né, do juros dessa multa, bacana, ok, não pode ser, primeiro, né? Segundo, não pode ser aplicado qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento, você vai licenciar, e transferência. Tá? Isso aqui é uma alteração de 2016. Antes de 2016, se tivesse qualquer restrição na viatura, no veículo, você não poderia transferir, agora pode. Enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Então, aqui são alguns efeitos aqui, né? Então, você não pode aí, enquanto tem recurso, a gente vai presumir que você seja inocente, né? Presunção aí de inocência que nós temos aí guardada na nossa Constituição. O que acontece aqui, né? O que acontece aqui? Enquanto isso, você não pode ser prejudicado.
Então você vai licenciar o seu carro, com certeza, pode transferir, e durante este período não será cobrado aí nenhum tipo de cobrança para você. Agora, perdeu, aí muda a história. Bacana? Ok, ingressou com recurso na Jari, né? Professor, a Jari acolheu, arquiva-se o processo e acabou. Não acolheu, você vai ser notificado da ciência. Por que você tem que ser notificado? Porque você tem aqui na Constituição Federal, né, um princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, você sempre tem que ter duas instâncias para julgar aí os seus pedidos, tanto administrativos como dos judiciais, né, duplo grau de jurisdição. Quarto passo, agora, a decisão da Jari não foi favorável. Agora você entra aqui. E aqui nós vamos impactar na MP 822. Olha só. Artigo 822, né? Desculpa, 288, né, cara? 882, cara, que é a MP. Olha que coincidência, aqui é artigo 288, né? Olha aí. Das decisões da Jari, cabe recurso a ser interposto na forma do artigo seguinte, num prazo de 30 dias, contado da publicação ou da notificação da decisão. Então, se na Jari você não foi bem sucedido, você vai interpor um recurso a ela, né? Aí vem, parágrafo 1º. O recurso será interposto da decisão. Aí, o que diz o parágrafo 1º? Quem que pode interpor recurso? Duas pessoas, da decisão da Jari. Olha só. O recurso será interposto da decisão de não provimento pelo responsável pela infração. Olha aqui, quem que é o responsável pela infração? Né? Aqui, quem que é o responsável? Vai ser o proprietário do veículo. Professor, como assim o proprietário, né? Ou eu, condutor. Por exemplo, parou numa blitz, pneu careca. Tá? É o dono do veículo que responde por isso, equipamento de segurança. Ok, bingo. Agora, se o dono do veículo for condutor, né? Agora, o cara, né, foi lá, você emprestou um carro para terceiros, o cara pilotou sem cinto de segurança. Que é um absurdo isso, né? E aí, professor, né? O cara pilotou foi lá sem conduzir o veículo sem cinto de segurança. É o proprietário do veículo? Não, é o condutor, de regra geral. Aí você recebe a atuação, lembra, a notificação da atuação, recordando um pouquinho para fixar o conteúdo, presta atenção, meu filho, olha só. Então o cara foi lá, foi notificado sem cinto, recebeu o auto de infração. Aí na notificação de atuação você vai ter ciência disso. Opa, não foi eu, tenho certeza, eu não estava aqui. Esse dia eu estava em viagem, mas quem estava era o filhinho do coração. Aí você, na notificação da atuação, você vai colocar o nominho do filhinho do coração, com todos os dados para ele receber os pontinhos e, claro, pagar, né? Mas aí o pagamento fica vinculado à propriedade do veículo, né? Mas os pontinhos vão para lá. Então, o responsável, né? Porque somente o responsável, que é o proprietário, o condutor, que pode recorrer da decisão da janela. Não. Olha só. Quem? A autoridade. Né? A autoridade. O secretário não concordou com a decisão da Jari em tirar lá, em acolher os recursos, o provimento do recurso. Então, a autoridade, né, ele pode o quê? Ele pode propor um recurso, ele pode recorrer também. Então, são duas pessoas, né? Mudou, cai em concurso, com certeza, poucos alunos acertam isso aqui. Pouquíssimos alunos acertam esse cara aqui, né? Quer mais, professor? Vem comigo, vamos continuar. Esse troço aqui é bacana demais, tá? Bacana demais, né? Continuação. Recursos contra a decisão da Jari. A gente já viu que o prazo é de 30 dias. Nós vimos que tanto o condutor quanto o responsável, que é o condutor ou responsável, o proprietário do veículo, quanto a autoridade pode interpor recurso. Agora só, o recurso que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Então, qual que é o prazo? 30 dias, né? Agora quem? Agora que vem aqui o cancan, né? Tratando-se de penalidades impostas por órgão ou entidade de trânsito da União. Olha aí, União, né? Aí você pode ter certeza, Polícia Rodoviária Federal, DENIT e Denatran, né? Em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação, segundo caso, infrações gravíssimas, pelo CONTRAN. Só que o CONTRAN,
através da medida 822 de 2019, revogou o inciso 12 do artigo 12, que é apreciar os recursos interpostos contra as decisões de instâncias inferiores na forma deste artigo. Olha aí, né? Ele revogou este ponto especificamente aqui, ele tirou a capacidade julgadora de apreciar recursos, né? É claro que o legislador vai ter que resolver isso aí, que aqui virou um vácuo, né? Com certeza aqui gerou um vácuo aí, um espaço, desculpa a expressão, uma cagadinha grande aí, né? O cara passou batido, né? Tudo bem? Bacana, tá aqui, né? E agora, professor? O recurso que trata o artigo anterior, apreciado no prazo de 30 dias, né? Ok? Outro item 2, 2. Nos demais casos da União, nos demais casos por colegiado especial integrado pelo coordenador-geral da JARE, pelo presidente da Junta que apreciou o recurso por mais de um presidente da Junta, ou seja, é a Junta mesmo que vai recorrer, né? Ok. 2. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou distrital, pelo CETRAN ou CONTRADIF, que vai julgar esses recursos aí contra a JARE. Professor, passado isso aí, administrativamente aí, encerrou aí a capacidade de esperneio de quem recebeu a penalidade. Bacana? Puxa, estendi um pouquinho mais aí, a gente acaba se empolgando, né? Pessoal, vamos lá, encerramento. A vida é feita de escolhas e a minha escolha é ser feliz, né? É isso mesmo, cara. Então as pessoas que escolhem se querem ser felizes ou infelizes, tristes ou alegres, né? Agora, isso tudo de acordo com o quê? Pensamento, ações, mentalidade. Outra coisa importante, convívio, o meio onde a pessoa... Se o cara chega lá num lugar sempre pessoas mal-humoradas, né, negativas, reativas, cara, não vai dar certo. Você tem que trabalhar em lugar proativo, é isso mesmo. Bacana, meus amigos, espero ter gostado aí. Tá? Dá seu likezinho aí, dá seu likezinho pra gente aí, que eu vou ficar bastante feliz, ok? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.